E aí, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, o professor Roque Alves, onde na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de histologia, a ciência responsável pelo estudo dos tecidos, certo? Lembra que a histologia animal, que é essa que nós estamos estudando, divide os tecidos em 4 tipos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Dentro dessas classes de tecido conjuntivo, de tecidos, nós já aprendemos as diferentes funções do tecido epitelial, de revestimento, de produção de substâncias, e atualmente estamos trabalhando o tecido conjuntivo. Aprendemos que o tecido conjuntivo ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, o que dá preenchimento e suporte aos tecidos, aos órgãos que possuem esse tecido, né? E nós possuímos também os tecidos conjuntivos com propriedades especiais. Quais são eles? Tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido adiposo, tecido sanguíneo e o tecido hematopoético, também conhecido como medula óssea, certo? Muito bem, então nós já começamos a falar sobre o tecido conjuntivo com propriedades especiais, onde eu já apresentei para você sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo nas aulas anteriores a essa. Então, se você quiser ficar craque em histologia, você tem que aprender sobre todos os tipos de tecido conjuntivo. Tudo bem? Muito bem. E a aula de hoje é sobre um outro tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo adiposo. Muito bem. O tecido conjuntivo adiposo, né, que gera muito problema aí para muita gente, inclusive para mim, né, que tem uma certa quantidade de gordura que eu não gostaria. Mas isso é normal para todo mundo. Vamos aprender que a gordura ela é muito importante para o organismo. Mas vamos aprender ao nível histológico. Você aprendeu que o tecido conjuntivo ele vai possuir fibras, células e substância entre as células. E qual é o nome da principal célula do tecido adiposo, professor? Nós temos essa célula aqui, ó, que é o adipócito, certo? Adipócito é a célula do tecido que vai formar o tecido adiposo. Lembra que células formam tecidos e o conjunto de adipócitos forma o tecido adiposo. E quais são as principais características do adipócito, professor? O adipócito é uma célula especializada para o armazenamento de lipídios. Os lipídios são compostos orgânicos de alto valor energético, certo? Então o seu corpo ele armazena gordura nessas células chamadas de adipócitos, certo? Então os adipócitos são células de armazenamento de nutrientes. Beleza? Muito bem. E quais são as funções que o adipócito pode servir? São várias. A principal função dos adipócitos, do tecido adiposo, é uma reserva energética, certo? Então o seu organismo ele precisa muito de nutrientes para funcionar, para produzir substâncias, produzir energia. Lembra que a principal opção de fornecimento energético do organismo é a glicose, são os carboidratos, certo? Mas quando o seu corpo não tem carboidrato, certo? A quantidade de carboidrato for baixa, ou dependendo da situação, o seu corpo ele vai transformar os lipídios em açúcares. Quem faz isso é o fígado. O fígado ele consegue fazer essa conversão de carboidrato em lipídio. Então, quando o seu organismo não tem carboidrato suficiente para fornecer energia para a célula, ele vai retirar dos adipócitos, que são essas células que armazenam gordura. Então a principal função do tecido adiposo é reserva de energia. Então seu corpo ele armazena uma grande quantidade de energia para quando, né, a quantidade de alimento não está disponível, certo? Muito bem. E essa mesma energia, essa mesma reserva energética, essa mesma quantidade de tecido adiposo, ela é muito importante também na regulação térmica. Como assim, professor? Olha só que interessante. Os adipócitos, eles são células que principalmente são localizadas na sua pele. Então perceba essa imagem aqui da sua pele, certo? E perceba que a pele ela é formada por 3 partes basicamente, que nós já aprendemos. A epiderme, que é formada por tecido epitelial de revestimento estratificado. Nós temos a derme, que é a parte de baixo, que é formado por diferentes tipos de tecido conjuntivo, né? Propriamente dito, nós temos tecido muscular, e abaixo da derme nós temos a chamada de hipoderme. A hipoderme é uma parte da pele
que contém adipócitos, que células de gordura, que além de dar essa função importante de reserva de energia, auxilia muito também no controle da temperatura corporal. Então perceba, nós, mamíferos e aves, somos animais homeotérmicos. Nós produzimos calor interiormente do nosso organismo, certo? Mas para que esse calor não saia rapidamente, nós possuímos uma camada de gordura na nossa pele que funciona como um isolante térmico, fazendo com que o calor que nós produzimos interiormente não saia, certo? É por isso que você já deve ter percebido que pessoas mais magrinhas, elas sentem muito mais frio do que as pessoas que são mais gordinhas. Porque as pessoas mais magrinhas, elas perdem calor facilmente. As pessoas mais gordinhas retêm calor por causa desse tecido conjuntivo adiposo que existe aí nessa parte da pele tão importante. Então perceba que os animais, né, os seres vivos, as aves, os mamíferos que vivem em locais muito frios, eles vão ter que ter uma quantidade de gordura muito grande no seu organismo, né? Igual o pinguim, igual o urso polar, o elefante marinho, certo? As focas, são animais, as baleias, são animais que têm que ter muita gordura no organismo porque vivem em locais muito frios. E esses locais muito frios, né, vão precisar de um isolante térmico muito importante. E é por isso que esses animais têm uma grande quantidade de tecido adiposo, que a evolução forneceu para eles conseguirem sobreviver nesses locais muito frios. Certo? Muito bem. Então nós aprendemos que o tecido adiposo ele é formado por células especializadas chamadas de adipócitos, que os adipócitos armazenam lipídios, que são compostos de alto valor energético, que esses adipócitos funcionam como uma reserva de energia para os seres vivos e também auxiliam na regulação térmica das aves e dos mamíferos. Muito bem. A gordura também tem uma função muito importante na proteção contra choques mecânicos. Então, funciona como um amortecimento de impactos, fazendo com que os nossos órgãos, rim, fígado, né, o estômago fique protegido devido a um amortecimento fornecido aí pela gordura, juntamente com os ossos, né, e tudo isso, fornecendo a proteção necessária para o organismo. Tá bom? Então é isso. O tecido adiposo ele é um tecido de baixa atividade metabólica também. Então ele não tem muitas reações químicas acontecendo ali. Ele é um tecido que é pouco vascularizado, certo? Ele não é muito vascularizado, não tem muito vasos sanguíneos, certo? Tem uma atividade metabólica muito pequena. E sempre quando a gente está falando sobre os tecidos, a gente sempre relaciona uma doença relacionada a eles, né? E uma doença, uma característica, né, que deve ser levada em consideração quando falamos sobre o tecido ósseo é a obesidade. A obesidade ela é um fator, uma predisposição para mais de 150 doenças. Então é muito importante que você controle a sua alimentação, controle o consumo de alimentos para que a obesidade não possa causar uma série de doenças em todos os tipos de tecidos, em todos os níveis de estrutura corporal. A obesidade pode causar uma série de problemas em você. Beleza? Então é muito importante você conseguir, né, controlar a sua alimentação, levar uma alimentação saudável para que sua vida não fique mais difícil por causa da obesidade. Tá bom, meu amigo? Eu sei que é difícil, eu também luto com isso todos os dias da minha vida, mas é muito importante você saber e conhecer seu organismo para evitar e ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, professor Roque, para te ensinar um pouquinho mais sobre histologia, beleza? E na próxima aula nós vamos falar sobre o tecido sanguíneo, muito importante para você que é vestibulando, quer aprender, quer tirar uma nota boa. Talvez é a classe de tecido conjuntivo, que mais cai no vestibular, é o tecido conjuntivo sanguíneo, beleza? Então te encontro na próxima aula de tecido sanguíneo, pode ser? Um grande abraço, até a próxima, professor Roque, tchau!